Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar início ao nosso quarto capítulo. A gente vai falar sobre a última região que fala, a região Centro-Oeste, beleza? Só lembrando, a aula passada eu disponibilizei a avaliação. Algumas pessoas já começaram a me entregar. Peço que quem ainda não fez, por favor, faça e me entregue, porque nós estamos no último bimestre e a gente já não tem tempo para ficar cobrando vocês, ficar pedindo atividades atrasadas, porque a gente tem que fechar essas notas. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Pegue seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, primeiramente, a região Centro-Oeste ela é formada por 4 estados mais o Distrito Federal. Então, nós temos Mato Grosso do Sul, são estados diferentes, tá bom, pessoal? Goiás e o Distrito Federal, tá bom? O Distrito Federal, gente, muitas pessoas pensam que é apenas Brasília, mas não. É a Brasília, que é a cidade principal, e em volta tem cidades pequenas, como Gama, Taguatinga e outras cidades, beleza? Então, não é uma coisa só do Distrito Federal. Inclusive, quando a gente olha a renda per capita, a maior renda do Brasil, uma das maiores rendas, está em Brasília, até porque lá mora todos os políticos de cargo elevado, né? Deputados, senadores e tudo mais, ministros. E as cidades em volta de Brasília são extremamente pobres, um contraste bem grande entre Brasília e essas cidades ao redor. E a região Centro-Oeste, ela é muito grande. Ela é a segunda maior região do Brasil, só a maior é a região Norte, e ela tem a menor população do Brasil. Tá? Acima dela vai ter ali região Norte, depois região Sul, Sul, Nordeste e Sudeste. Mas quando a gente olha densidade demográfica, ou seja, população distribuída no espaço, a gente vê que a densidade é menor do que a região norte. Tá? A densidade populacional do Centro-Oeste é de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Na avaliação tinha uma questão, a primeira, aliás, falando da densidade demográfica da região Sudeste, que era quase 90. Então, é 10 vezes mais pessoas por quilômetro quadrado a diferença entre o Sudeste e o Centro-Oeste, beleza? Bom, vamos lá então. O Centro-Oeste ela é uma região muito característica. Primeiro porque ela é do interior. O Centro-Oeste não tem nenhuma saída para o mar. Tá? Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, ela é o centro geodésico da América do Sul. O que isso significa? Ela é o ponto central na América. Tá? Ela está longe, é o ponto mais longe de qualquer litoral que nós temos aqui na América do Sul. Então imagina como que é o restaurante de comida japonesa lá, né? De onde que vem esse peixe? Porque está muito longe da praia. Mas hoje a gente sabe que tem transporte com refrigeração, boa logística e tudo mais, tá? Mas de fato é o lugar mais longe da praia que nós temos aqui na América. A paisagem do Centro-Oeste, de modo geral, ela é savânica. Ela quase todo o bioma da região Centro-Oeste é o cerrado. A gente vai ver que tem algumas áreas de florestas tropicais, o Mato Grosso tem algumas áreas de floresta amazônica, tem o Pantanal, mas de modo geral, grande parte da região Centro-Oeste ela é formada por essas estepes, por essa vegetação um pouco mais savânica, beleza? Então vamos destrinchar um pouco cada um dos estados. Nós temos primeiro o estado do Mato Grosso. Tá? O estado do Mato Grosso, sua capital é Cuiabá, e a vegetação eu acabei de mencionar para vocês. Lá no extremo norte do Mato Grosso, a gente tem uma vegetação amazônica, na floresta amazônica, depois temos o Cerradão e temos o Cerrado. Lembrando que o Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal, então as leis de desmatamento que valem para a região norte, para o Amazonas, para Rondônia, para o Acre, também valem aqui para o Mato Grosso, por conta dessa grande extensão de terra que tem no Mato Grosso dentro da floresta amazônica, dentro do bioma da floresta amazônica. Tá? Do mais, é muitas áreas de cerrado, beleza? O relevo, pessoal, é um relevo caracterizado por planaltos, né? O Planalto Central, e com uma formação de chapadas. O que são chapadas? Observem essa forma que vocês estão vendo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor do mouse. Tá? Chapadas são elevações, ou seja, relevos positivos, altos, montes, com o topo bem aplainado.
Quando a gente desenha uma montanha, vocês vão desenhar uma montanha pontiaguda, correto? Aqui nas chapadas a gente tem essas formações, esses relevos altos, porém com o topo bem plano. Observe lá que é retinho, tá? Nem todas as chapadas são assim. Essa daqui é a Chapada dos Guimarães do Mato Grosso e ela é o exemplo mais didático que existe, porque ela caracteriza bem o que é uma chapada, tá bom? E o clima do Mato Grosso é aquele clima tropical típico, assim como todo o Centro-Oeste. É um clima onde você tem uma parte do ano com chuvas e a outra parte do ano uma estação de seca, uma estação de estiagem, beleza? Passando agora para o Mato Grosso do Sul, a gente tem como capital a cidade de Campo Grande. Tá? A vegetação do Mato Grosso do Sul é em grande parte cerrado e bem ali próximo do Paraguai, próximo da Bolívia e Argentina, a gente tem o Pantanal, tá? Que a gente vai tratar um pouco, a gente vai tratar melhor adiante, beleza? E o clima também é o clima tropical típico, ou seja, um período de chuva e um período seco. E esse clima tropical, pessoal, que vai caracterizar o Pantanal, porque o Pantanal ele não é desse jeito o tempo todo que vocês estão vendo, alagado o tempo todo. Ele só é alagado no momento de cheia. No momento de seca, ele fica um cerrado, tá bom? Agora vamos para o próximo, que é Goiás. Goiás, a capital é Goiânia. Bioma prevalente, vegetação prevalente é o cerrado. Relevo também é uma área um pouco mais alta, o Planalto Central. O Planalto Central, a gente tem em torno aí de 800 metros de altitude, tá? 700 até 800 metros em relação ao nível do mar. Nós aqui em Maringá estamos a 300 mais ou menos, beleza? E o clima também, clima tropical típico. Só lembrando que essa região em Goiás e parte de Brasília, que a gente vai ver logo mais, eles têm índices de qualidade do ar, umidade no ar muito baixos, tá? Então, quando eu falo que é o momento de estiagem, lá é bem seco mesmo, tá bom? E por fim a gente tem o Distrito Federal, que eu já mencionei, envolve Brasília e cidades próximas, tá? Capital, Brasília. Relevo faz ainda parte do Planalto Central, do maciço do Planalto Central. O clima, esse tropical típico também, momentos de chuva e momentos de seca, tá? Brasília, pessoal, está relativamente alto, está em torno ali de 800 metros de altitude. Eu nunca fui para lá, mas eu tenho colegas que nasceram lá, que eles falam da dificuldade de respirar nessas regiões. Né? Lembrando, quanto mais alto eu estou, menos oxigênio eu tenho. A gente chama isso de ar rarefeito. Mas 800 metros não é nada muito longe, não é nada muito alto, não. Se a gente for comparar com áreas da Bolívia, por exemplo, que tem 3.000 metros. Mas é só para a gente ver essa comparação entre os lugares. E quando aqui tem esse momento de seca associado a esse baixo oxigênio, ocorrem vários problemas respiratórios, tá bom? Bem, agora vamos falar então de dois elementos característicos da paisagem do Centro-Oeste. O primeiro é o Pantanal sul-mato-grossense. Tá? O Pantanal, gente, ele é a maior área alagada do mundo. E ele é uma planície. Muitas pessoas pensam que é uma depressão, mas ele é uma planície. Tá? Pantanal vem de pântano. Porém, pântano, quando a gente pensa em pântano, a gente pensa em um ambiente que é alagado o ano todo. E o Pantanal, como eu falei, ele não tem essa característica. O Pantanal ele tem um momento de seca e um momento de cheia, tá bom? Nessa foto que vocês estão vendo, tem vários lagos, várias lagoas que são formadas por conta desse momento de cheia. Tá? Então, de outubro até maio, a gente tem as chuvas que ocorrem não só no Pantanal, ocorrem em várias outras regiões ali do Planalto Central, da região Centro-Oeste, e essa água ela acaba indo para o Pantanal. Então, esse acúmulo de água permite que áreas secas fiquem alagadas um tempo do ano, tá bom? E entre maio e setembro a gente tem um período de estiagem, ou seja, um período de seca. Então, se você for no Pantanal durante a seca, você vai ver esses lagos. Se você for no Pantanal durante a seca,
você vai ver que a vegetação muda, a temperatura muda, a própria fauna local muda, porque é mais restrito os espaços de alguns animais, tá? Por exemplo, o jacaré. Quando tem esse momento de cheio, os jacarés se espalham. No momento de seca, eles ficam nos pequenos rios que ainda continuam lá, beleza? Nos rios intermitentes que existem na região. E para a gente entender isso da formação do Pantanal, a gente tem que olhar um mapa de hypsometria, tá? Lá na página 51 do livro de vocês, acompanhem lá comigo, tem um mapa mais detalhado que esse. Esse aqui tá até ruim para ler, né? Mas isso é um mapa de hypsometria. Mapa de hypsometria é um mapa que mostra os patamares do relevo. Tá? E a gente viu isso no sétimo ano. No sexto ano passado, quando a gente trabalhou os tipos de mapa, não é? Então, pessoal, nesse mapa aqui, se vocês olharem, as partes mais escuras, que está nesse laranja escuro, são o quê? As partes mais altas do relevo, né? Que são as áreas ali mais altas do Planalto Central. Aí a gente desce para um laranja um pouco mais claro, um amarelo e um verdinho. Esse verde que vocês estão vendo aqui, centralizado no mapa, é a planície do Pantanal. Então percebam, pessoal, é uma área mais baixa, rodeada de relevos mais altos. Tanto esse amarelo, quanto esse laranja mais escuro. Ou seja, quando chove, para onde que vai essa água? Vai para o Pantanal. Lembrando, pessoal, que no Planalto Central, ali na região centro-oeste, tem nascentes do rio Tocantins, do rio Araguaia, do rio Xingu, que são rios importantes lá da região norte, que nascem aqui no centro-oeste. Tá? Então, chove, uma parte dessa água vai lá para a região norte, outra parte dessa água é canalizada, como se fosse uma calha, para ali o Pantanal. E ali, esse excesso de água vai fazer com que os rios aumentem, áreas que eram secas inundem. Tá? E aí vai mudar toda a vegetação do local, novos animais começam a aparecer, animais que antigamente estavam escondidos, aves, peixes, começam a reaparecer ali no Pantanal. Tá bom? E o Pantanal, gente, ele não é exclusividade do Brasil, assim como a floresta amazônica. Ele ocorre na Bolívia, no Paraguai e na Argentina, mas lá ele é chamado de Chaco. Tá? Chaco, que é um nome dado para pântanos e áreas inundadas em espanhol, beleza? E o Pantanal, gente, ele tem um potencial turístico enorme, enorme. Tá? Tem paisagens lindíssimas lá. Isso aí que vocês estão vendo é a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Tá? Tem até esse nome Bonito por conta das paisagens. E até pouco tempo atrás era relativamente barato ir para o Pantanal, pelo menos ir para Bonito. Agora acabou sendo gourmetizado um pouco, muitas pessoas vão indo para lá, então a rede hoteleira, a rede de ecoturismo acaba aumentando os preços. Então não tá mais tão barato para você visitar esses locais. Mas lá tem o que? Essas lagoas cristalinas com essa água azul, tem cachoeiras, tem cavernas lindíssimas, todas aqui ali no Mato Grosso do Sul, bem próximos aqui do Paraná, tá bom? E com potencial turístico muito grande, beleza? E a outra paisagem que a gente tem bem característica da região centro-oeste são as chapadas. E eu já mencionei, né? Chapadas são esses relevos positivos, esses relevos altos, que têm os topos aplainados. E aqui novamente a gente está vendo a Chapada dos Guimarães, que fica lá no Mato Grosso, porque é o exemplo mais didático. Mas não é o único exemplo de chapada que nós temos no Brasil. Tá? Tem também a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que é lindíssima, acho que mais bonita do que essa Chapada dos Guimarães. Tá bom? Então, aqui na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, percebam, pessoal, o topo já não é mais tão aplainado igual é a Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, beleza? E esse parque nacional, ele é um patrimônio da Unesco, porque é uma paisagem quase que única no mundo. Ela soma esse relevo característico do Planalto Central, soma com a vegetação do cerrado, que é belíssima, soma com as espécies de animais que só tem nesse local. Inclusive, antes de começar a aula, eu estava lendo uma reportagem de um jornal de Goiás, onde um lobo-guará,
que é um animal típico do cerrado brasileiro, invadiu um shopping. E ele estava lá andando tranquilamente. Por quê? Por conta da ação do homem nesse espaço. Quando a gente for trabalhar a economia dessa região, a gente vai ver que o agronegócio é muito forte. E o desmatamento é muito grande. A gente sempre fala de desmatamento da região norte, da floresta amazônica, mas o bioma que mais sofre no Brasil é o cerrado. E na medida que esses biomas, que esses espaços, eles são degradados, eles são desmatados, onde que essa população de animais vai viver, que é típica dessa região? Começa a migrar para as outras áreas, começa a ficar em espaços cada vez menores e começa a frequentar as cidades. Tá? E o lobo-guará é um animal que pode ser agressivo. Então aí começa casos onde esses animais peçonhentos vai começar a atacar moradores porque já não tem espaço para eles, beleza? Mas voltando aqui na Chapada dos Veadeiros, tem essas características, né? Alguns animais, que é o veado campestre, que só existe ali, corredeiras, rios, cachoeiras belíssimas que estão aqui nessa região do Parque da Chapada dos Veadeiros. Tá? E uma das atrações mais legais da Chapada dos Veadeiros é o Vale da Lua. Tá? Observem, pessoal, essa formação geológica, esse relevo. Tá? Ela tem esse nome de Vale da Lua primeiro pela coloração. As cores dessas rochas, que é bem cinza, lembram um pouco o solo lunar. Tá? E essas feições. Observem como que essa rocha é diferente de todas as rochas que vocês já viram. Tá? Esse tipo de rocha, gente, ela foi esculpido pelas águas, naquele processo que a gente já viu no 6º ano de erosão. Aquela água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. São anos e anos e milhares de anos da água batendo nessa rocha e moldando e fazendo o relevo ter essas características, essas ondulações, que é uma paisagem também única no mundo. Beleza? Então, pessoal, a gente vai terminando aqui a aula de hoje por aqui, falando um pouco desse espaço físico da região sudeste. Nas próximas aulas vamos falar um pouco de Brasília e da economia da região centro-oeste. Beleza? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.